Então, a aula de hoje vai ser somente resolução de questões, das 3 questões que eu já tinha passado anteriormente, lá no dia 10/6 para vocês. Alguns responderam, outros deixaram de responder. Então, copiem no caderno as 3 questões e aí, no final da aula, vai ter mais 3 ou 4 questões que eu coloquei também lá na nossa sala do Google, sala de aula, certo? Então, a primeira questão que eu tinha separado para vocês é uma questão do Enem, que caiu no Enem. Particularmente, eu acho que é uma questão fácil, não é uma questão difícil de fazer essa resolução. Estequiometria, ela envolve interpretação, então a gente tem que interpretar o que a questão quer, e envolve a matemática, né? Que aí os professores de matemática de vocês já trabalharam regra de 3. Então, a regra de 3 da química é a mesma da matemática, não se altera nada. O que muda é que de onde a gente vai tirar esses dados? A gente vai tirar os dados da questão, do texto que vier, e também da nossa equação química, porque tudo na química ele se transforma através dessas equações. Então, a primeira questão falava assim: no Japão, o movimento nacional para a promoção da luta contra o aquecimento global levava um slogan: uma pessoa, um dia, 1 quilo de CO2 a menos. A ideia é cada pessoa reduzir em 1 quilo a quantidade de CO2 emitida por meio de pequenos gestos ecológicos, como diminuir a queima do gás de cozinha. Considerando um processo de combustão completa de um gás de cozinha composto exclusivamente por butano, a mínima quantidade desse gás que um japonês deve deixar de queimar para atender a meta diária, apenas com esse gesto, é de... Então, ele deu alguns dados aqui, em grama, certo? E deu a equação química. Normalmente, as questões do Enem, elas dão a equação, certo? Só se for equações muito simples, como da água, ou até uma de combustão como essa, eles normalmente podem não dar. Mas, de todas as questões que eu observei, desse conteúdo no Enem, sempre dá a equação. Então, quando caiu a questão de estequiometria, qual é o primeiro passo que eu tenho que observar? Eu vou observar no texto da questão de que substâncias está sendo falada. Então, quando ele fala que o Japão criou um movimento de diminuir a quantidade de CO2. Então, eu sei que o CO2 vai ser trabalhado nessa questão. Quando eu leio mais para frente, eu falo aqui, ó, do gás de cozinha, do butano. Então, essa aqui é a outra substância que a questão está pedindo, está falando dela, certo? Então, para me fazer a regra de 3, eu só posso usar 2 substâncias. Independente, se a minha equação tiver várias substâncias, na regra de 3 eu vou usar apenas 2. Então, é importante que vocês leiam e observem que substâncias são essas. Para facilitar ainda mais, o Enem ainda deu as substâncias, ó, CO2 e o butano. Então, eu só vou trabalhar com essas 2 substâncias. As demais, esquece, certo? Elas não vão fazer parte da nossa regra de 3. Então, o segundo passo, eu vou observar se a minha equação está balanceada. Então, como é que eu sei se a equação está balanceada? Se a quantidade de átomos de um lado da minha setinha está igual aos átomos do outro lado. Se estiver, legal. Se não, vou ter que fazer esse balanceamento. Então, eu expliquei na aula passada uma regrazinha bem fácil da gente balancear as equações, seguindo a regrinha do macho. Então, é a regrinha das prioridades. Por quem eu devo começar a balancear a minha equação? Então, aqui o primeiro é um metal. Se eu observar que a minha equação não tem nenhum metal. Então, vamos para o próximo. Ametal? Não. Então, corta aqui também. Carbono, vamos lá. Tem carbono? Tem carbono. Desse lado aqui, eu tenho 4 carbonos. Do outro lado, eu tenho apenas 1. Então, ó, tá diferente. 4 de um lado, 1 do outro. Então, qual seria o número que, multiplicado por 1, daria 4? 4, né? 4 vezes 1, 4 carbonos. Então, agora eu tenho 4 carbonos de um lado, tenho 4 carbonos de outro lado. Então, o carbono já foi. Vamos para o próximo.
próximo seria o hidrogênio. Então, aqui, ó, eu tenho 10 hidrogênios. Do outro lado, eu tenho apenas 2. Tá perdendo. Preciso completar para que ele fique com 10 também. Então, qual é o número que, multiplicado por 2, daria 10? 5, né? Então, 5 vezes 2 igual a 10. Agora, meus hidrogênios já estão balanceados. E aí, vamos por último, o oxigênio. Então, por que a gente deixa o oxigênio por último? Porque, às vezes, quando a gente faz o balanceamento, ele já está balanceado. Pode acontecer, pode não. Então, vamos ver aqui nesse caso. Aqui eu tenho 2 oxigênios. Aqui agora eu tenho 4 vezes 2, 8. Aqui, ó, 5 vezes 1, 5. Então, eu tenho 13 hidrogênios. Como 13 é um número ímpar, e não tem como multiplicar por 2 e dar exato número, né? Eu faço o seguinte, quando acontece isso, pego esse número que deu desse lado aqui da setinha, 13, vou colocar ele aqui, ó. E esse 2 que está no oxigênio, eu boto ele dividindo. 13 sobre 2. E aí a minha equação está balanceada. Deixa eu colocar ele aqui com os números normais, fica mais fácil para vocês visualizarem. Então, tinha dado 13 sobre 2. Aqui 4. E aqui 5. Então, agora aqui, sim, a minha equação química já está balanceada. Então, esse é o primeiro passo para que a gente consiga responder qualquer questão de estequiometria. Segundo passo, o que é que eu vou fazer? Vou retirar as proporções em mols das substâncias que eu estou usando. Quando eu li o texto lá, eu vi que eu vou usar gás carbônico e o butano. O restante, esquece, ó, corta. E água também não vou usar. A partir daí, eu vou tirar as proporções em mols das substâncias que me sobraram. Então, quantos mols de butano eu tenho aqui? Então, o número de mols é o número que vem antes da substância. Então, se aqui eu não tenho nada, subtende-se que tem 1 mol, certo? Quantos mols de CO2 agora eu tenho aqui desse lado? O número que vem antes é o número que corresponde ao número de mols. Então, 4 mols, certo? Fiz a minha primeira parte. Só que quando eu observo o texto da questão, eu visualizo que tudo está em gramas. Então, a resposta também está em gramas. Então, eu vou ter que transformar mol em grama. Então, lá na aula passada, eu expliquei para vocês que 1 mol, ele pode ser transformado em litro, ele pode ser transformado em grama e ele pode ser transformado em número de Avogadro. Então, nesse caso aqui, eu vou transformar ele em grama. E aí, como é que eu faço isso? Calculando a massa do composto. Então, olha como o Enem é legal. Ele já deu a massa aqui, tranquilamente, de cada substância. Ele disse que o CO2 equivale a 44 e que o butano equivale a 58. Então, ó, aqui é o butano tem 1 mol. 1 mol de qualquer substância é igual à massa do composto. Então, ali ele já deu, ó, 58 gramas. Ele também me deu a massa do CO2. Lembrando que a massa equivale a 1 mol. Então, eu repito o 4 que eu já tenho no meu balanceamento e vou colocar o valor do CO2, que é 44 gramas. Então, já fiz aqui a primeira parte da minha regrinha de 3. Então, onde é que eu vou achar o restante dos dados?
Então, na questão, o que que ele disse aqui, ó? Ele disse que o slogan lá era uma pessoa, um dia, 1 quilo de CO2. Ele quer saber aqui com 1 quilo. Então, quantos mols, qual seria a massa de butano a menos que eu iria queimar, né? Precisar diminuir para diminuir o efeito, né? O efeito estufa e tudo mais. Então, eu vou pegar esse 1 quilo e colocar aqui na minha regrinha de 3. Se eu observar, tudo está em grama. Então, como é que eu posso trabalhar com unidades diferentes? Então, não posso. Então, eu vou ter que fazer a transformação. Eu sei que 1 quilo de qualquer substância, ela equivale a 1.000 gramas. Então, esse quilo de CO2 aqui, vou transformá-lo em gramas. Então, 1 quilo de qualquer coisa equivale a 1.000 gramas. Então, abaixo de CO2, eu vou colocar as minhas 1.000 gramas. 1.000 gramas. Quantas gramas de gás butano eu vou ter? E aí eu chamo de X. Pronto, montei a minha equação aqui, a minha regrinha de 3, e agora é só a matemática, que vocês sabem tranquilamente responder. Então, aqui meio pelos extremos, x vezes 4 vezes 44, então, daria 176x igual. E aí eu faço a mesma coisa do outro lado. 1.000 vezes 58 daria 58.000. Então, x seria igual a 58.000 dividido por 176. Então, chegou numa questão assim, pessoal, a dica que eu dou é o seguinte: tá com problema de divisão? Tenta fazer a simplificação, e simplificando por números iguais, comuns. Então, aqui, por exemplo, tudo é par, eu posso ir dividindo por 2, por 2, por 2, até chegar no número menor, que facilita a minha divisão. Para quem já tem mais a manha da divisão aí, pode fazer direto, não tem problema algum, certo? A resposta daria essa, 329,54 gramas após a divisão. Só que na questão ele quer saber em quilos. Então, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Vou fazer o inverso. Ó, 1 quilo, ele disse que valia 1.000 gramas. E aí eu vou fazer o inverso, transformar grama em quilo. Então, eu vou dividir esse valor aqui, ó, por 1.000, para fazer o inverso. Para frente, da maior unidade para menor, eu sempre multiplico. Para o inverso de grama para quilograma, eu vou dividir. Então, vou dividir por 1.000 também. Então, aqui a resposta seria x seria igual a 326,54 gramas dividido por 1.000. E aí daria a resposta que tinha lá na alternativa, como a questão era de marcar x. Certo, pessoal? Então, a resposta seria 0,32 quilogramas, perdão. Então, pessoal, alguma dúvida aqui com relação à resolução dessa questão? Fiquem à vontade, não se acanhem, certo? Qualquer dúvida, podem perguntar também no privado ou lá na sala de aula, no nosso Google Sala de Aula, sem problema. Ok? Posso para a próxima? Pronto. Então, essa é a primeira questão que eu tinha colocado. Ela caiu no Enem, acho que 2012. Então, não é uma questão difícil. O que é que vocês têm que lembrar? Lembrar de balancear, ler o enunciado e ver quais são as substâncias envolvidas, fazer o balanceamento, tirar as proporções em mol e transformar caso seja necessário. Como aqui ele estava dando tudo em grama, então já mostrava para a gente que tinha que transformar em grama. E como a resposta era em quilograma, tudo tinha que ser transformado. Para quem tem dúvida nessa questão de transformação de unidades, eu lembro que eu coloquei
num videozinho sobre pressão, massa, volume, eu coloquei umas tabelinhas com essas transformações de quilo para grama, multiplica por 1000, o inverso. Então, dá uma visualizada depois, porque aí é importante que vocês tenham no caderno, né, essas tabelinhas, porque facilita se cair alguma questão de fazer esse tipo de transformação, certo? Bom, então vou para a segunda questão. Deixa eu apagar aqui. Bom, a questão 2 era um pouquinho mais simples. Então, ele dizia assim, ó, qual é a quantidade de matéria de oxigênio necessária para fornecer 17,5 mols de água na queima completa do etileno, que é o C2H2. Então, aqui também é uma equação de combustão. Toda vez que tiver oxigênio no reagente produzindo CO2 e água, essa equação sempre é de combustão, certo? Então, o primeiro passo que eu vou fazer aqui é o mesmo lá da outra. Vou ler o enunciado e observar as substâncias que eu vou usar. Então, aqui, ó, qual é a quantidade de matéria de oxigênio? Então, oxigênio é uma das substâncias. Necessário para fornecer 17,5 mols de água. Então, essas são as duas substâncias que eu vou usar, certo? Segundo passo, eu vou observar a minha equação, se ela está balanceada ou não. Então, se eu observar aqui, ó, eu tenho 2 carbonos, aqui eu tenho apenas 1. Então, já estou visualizando que a equação não está balanceada. Então, vamos fazer esse balanceamento. Então, ó, seguindo a regrinha do macho, na equação de combustão nunca vai ter metal e ametal, certo? Então, vai ser só carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, eu vou começar. Carbono tem 2 aqui. Aqui eu tenho apenas 1. Então, qual é o número que multiplicado por 1 vai dar 2? Seria 2. Então, vou colocar o 2 aqui na frente. Então, carbono está ok. Vamos para o hidrogênio. Aqui eu tenho 2 hidrogênios. Aqui eu também tenho 2 hidrogênios. Então, não vou mexer com eles. Certo? Só que aqui, ó, eu tenho 2 hidrogênios, oxigênios, perdão. Aqui eu tenho 2 mais 3. Então, eu estou visualizando que com esse 2 aqui do carbono, eu não consigo balancear a minha equação. Normalmente, a gente vai para a tentativa. Então, vamos dobrar. Em vez de 2, eu vou colocar 2 aqui e 4 aqui. Vou dobrar, porque aí vai facilitar na hora dos oxigênios, porque nem sempre, como eu falei, no final eles vão estar iguais. 4 hidrogênios, aqui eu tenho 2, vou botar mais um 2 aqui, vou dobrar. Dá 4. Vamos ver o oxigênio agora. 4 vezes 2, 8. 8 mais 2, 10. Então, agora fica mais fácil. 10, aqui eu tenho 2. Então, qual é o número que multiplicado por 2 dá 10? Daria 5. Então, quando vocês visualizarem que vai fazendo o balanceamento e o oxigênio, que às vezes é o mais problemático, não está dando, tenta dobrar o valor. Se eu coloquei no início 2, dobra para mais 2, que seria 4, porque aí facilita na hora de fazer o balanceamento. Então, deixa eu colocar ela aqui. Já balanceada fica mais fácil, sem esses números. Então, coloquei aqui embaixo a equação agora balanceada. Quando a gente lê o enunciado, a gente observou que eu só vou usar oxigênio e água. Então, corto aqui o acetileno, corto aqui o CO2.
E agora eu vou tirar as proporções em mols. Então, quantos mols de oxigênio eu tenho aqui? Lembrando que sempre é o número que vem antes da substância. Então, 5 mols. Quantos mols de água eu tenho aqui? 2 mols. Então, aqui é a minha primeira parte da minha regra de 3. Para facilitar ainda mais a questão, aqui também está em mol. Então, não preciso transformar nada. Então, aqui é um mol, 17,5 mols de quem? De água. Então, água embaixo de água. Então, aqui eu vou ter X, que é o que eu quero saber do oxigênio, quando eu utilizo 17,5 mols de água. Então, aqui agora, completei a minha regra de 3, só matemática. Então, 2 vezes X, 2x vai ser igual a 5 vezes 17, deu 87,5. X vai ser igual a 87,5 dividido por 2. X seria igual a 43,75 mols de O2. Então, a questão seria apenas isso. Vocês fazerem um balanceamento da equação, retirar apenas, né, as substâncias que estão envolvidas, corta o que não vai ser usado, retira as proporções em mols. E aí vocês vão ver a questão. Qual é a unidade que está? Está em mol? Está em grama? Está em litro? E aí transforma. Nesse caso, como estava em mol também, não precisei transformar. Foi só fazer a regrinha de 3 simples. Tranquilo? Alguma dúvida, pessoal? Fale agora ou cale-se para sempre. E a última que eu tinha colocado era sobre a água. Então, é uma equação simples, que vocês já devem conhecer lá desde o primeiro ano, já visualizaram bastante. Então, primeiro passo, observar se a equação está balanceada. Então, a gente já vê de cara que não. Ó, eu tenho 2 oxigênios aqui, aqui eu tenho apenas 1. Então, como é que eu vou igualar? 2 e 1. Então, qual é o número que eu multiplicado por 1 vai dar 2? Então, dá 2. Só que quando eu coloco esse 2 aqui, multiplica todo mundo. Então, mexeu com os hidrogênios. 2 vezes 2, 4. Então, qual é o número que eu multiplicado por 2 vai dar 4? 2 aqui também. E aí, a minha equação já está balanceada. Então, decora a formulazinha da água, o que facilita na hora. Então, muitas dessas questões de estequiometria, o Enem já coloca a equação. Quando a equação é simples, como essa, principalmente da água, que a gente já viu muitas e muitas vezes, normalmente eles não colocam. E aí querem que vocês lembrem dela balanceada, certo? Então, aqui, vamos ver no enunciado quais são as substâncias que eu vou utilizar. Qual será a massa em grama da água produzida a partir de 8 gramas de hidrogênio. Então, eu vou usar hidrogênio, não uso oxigênio e vou usar a água. Vamos tirar as proporções em mols. Então, quantos mols de hidrogênio tem aqui? 2 mols de hidrogênio está para 2 mols também de água. Quando eu vejo o enunciado, ó, a água tem que estar em grama. Tá vendo? E o hidrogênio também está em grama. Então, como é que eu faço a transformação para grama, de mol para grama, igual a massa do composto? Então, normalmente, ele vai dar duas coisas. Ou ele vai dar a tabela periódica para vocês observarem a numeração, ou eles vão dar os valores. Normalmente, quando são elementos muito utilizados, como o hidrogênio e o oxigênio, é bom a gente memorizar. Então, o hidrogênio sempre vale 1, o oxigênio vale 16.
E aí vocês vão ter que calcular a massa de cada um desses compostos. O hidrogênio é 2, o oxigênio também 2, é isso? Então, super simples. Quantos hidrogênios eu tenho aqui? 2. Vezes o valor do hidrogênio, que é 1. Então, aqui a resposta é 2 gramas. Mesma coisa eu vou fazer com a água, que é quem eu estou usando. Então, quantos hidrogênios eu tenho aqui? 2 vezes. Qual o valor do hidrogênio? 1. Agora eu tenho outro elemento diferente. Sinalzinho de mais, que eu tenho agora o oxigênio. Quantos oxigênios eu tenho aqui? 1. Vezes o valor do oxigênio, que é 16. Então, 16 mais 2, 18 gramas. Então, são esses dois valores que eu vou utilizar aqui, certo? Então, vamos lá. Como é que eu transformo mol em grama? Então, repito 2, que eu tenho aqui, certo? Vezes o valor da minha substância. No caso aqui, o hidrogênio valia 2 gramas. Vou agora para a água. Tem algum número aqui no mol? Tem, então tenho que colocar ele multiplicando. Então, 2 vezes, qual o valor da água? 18. E aí eu vou lá no enunciado que vai ter a minha outra variante, e aí consigo fechar a regra de 3. Então, eu estou usando 8 gramas de hidrogênio. Então, hidrogênio sempre embaixo de hidrogênio. Então, vou botar aqui 8 gramas de hidrogênio. Quanto de água eu vou produzir? Chamo de X. E aí, agora é só matemática. X vezes 4, 4x. 8 vezes 2 vezes